E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Israel, assim, antes do Estado de Israel, os judeus então não tinham Os judeus não tinham um lar físico. Os judeus estavam espalhados na diáspora, em vários países. E eles foram para esses países porque eles foram expulsos de outros lugares. E eles foram para esses outros lugares porque eles foram expulsos de outros lugares. E se você voltar para a história, a gente vai ter que chegar em algum momento no começo da Era Comum, onde os judeus moravam naquela região, praticamente. Sim. Então, os judeus foram para a Turquia, foram para o norte da África, foram para a Espanha, teve Inquisição na Espanha e Portugal. Judeus foram mortos ou eram obrigados a se converter. Teve muita gente que se converteu, que é chamado de cristãos novos. Muitos vieram para cá. Tem muitas personalidades da história brasileira que são pessoas que acredita-se que eram descendentes de judeus. Acho que Vasco da Gama, outras pessoas também. Interessante, não sabia disso. Tem muitas pessoas que... Então, assim, tem muitas pessoas que saíram de lá, que tem o que a gente chama de cristãos novos. Tem gente que não se converteu, que manteve a religião. Mas é que as pessoas entendem o judaísmo, os judeus, como apenas uma religião. E não é apenas uma religião. Os judeus são um povo que também professam uma religião chamada de judaísmo. E geralmente o povo judeu professa essa religião. Não é muito comum que não seja assim. Exatamente. O povo judeu professa a religião judaica, mas você tem gente que não professa nada. Tá. Mas que eventualmente é ateu, mas se considera judeu e mantém tradições judaicas que não tem a ver com a religião, mas tem a ver com educação, com cultura, com palavras, com a forma de educar os filhos, que é uma coisa diferente, não é nem melhor nem pior, é simplesmente diferente. Como cultura, no final das contas. E uma nação tem sempre um local da onde essa nação é originada, né? Original. E os judeus rezam virados para Jerusalém. Em Jerusalém está o local mais sagrado do judaísmo. Os judeus falam... Em Israel se fala hebraico. A Bíblia judaica, a Torá, o Velho Testamento está escrito em hebraico. E por aí vai. Então você tem várias conexões com aquele local. Não tem uma conexão com Buenos Aires. Assim, não dava para colocar em qualquer outro lugar do mundo. Exatamente. É exatamente isso. Apesar de ter sido oferecido na época outros locais, os judeus que se organizaram, eles estavam muito... destemidos para tentar fazer com que aquilo se tornasse uma realidade política, e não era algo trivial, muito fácil de acontecer, porque assim, os judeus não eram queridos no mundo inteiro, em vários lugares. Os ingleses falam que ajudaram, mas assim, muitos ingleses que ajudaram, na opinião de alguns historiadores, falam que os ingleses também eram meio antissemitas, queriam que os judeus fossem embora da Inglaterra, então eles meio que ajudaram para tirar eles dali. É engraçado, Igor, porque... Cara, isso para mim é um absurdo. Tem uma foto, eu vi um filme semana passada de um oficial britânico e um oficial britânico e um oficial alemão, que eram amigos, estudaram juntos em Oxford antes da guerra, em 31, 32. Aí eles voltam cada um para o seu país e um vira oficial próximo do primeiro-ministro inglês, e outro vira próximo de Hitler, antes da guerra. Estou falando de 35, 36, uma coisa assim. E aí estava rolando, eles estavam tentando encontrar uma forma de evitar a guerra. Obviamente, todo mundo sabia que Hitler estava mentindo, que ele não queria invadir a Tchecoslováquia, mas ele ia invadir, ele achava que parte do território era dele, que nem agora o Putin com a Rússia, com a Ucrânia. Enfim, e devido às proporções, né? Enfim, mostra uma foto no filme de uma pichação numa loja de um judeu, uma estrela de Davi, e escrito assim, em alemão: judeus vão embora para Jerusalém. E hoje, em protestos de extremistas pela Europa, está escrito: judeus vão embora de Jerusalém. Porque, assim, na história, existe alguma motivação para toda essa perseguição do povo judeu ao longo da história da humanidade, cara? Acho que assim, o racismo é inerente, como eu falei aqui a última vez, infelizmente, de educação, de história que aconteceu na humanidade. Assim, a gente teve, durante os últimos 3.000 anos, 4.000 anos,
a gente poderia voltar um pouco menos de tempo, voltar a 1000 anos. A gente teve muita morte, perseguição, preconceito, onde as pessoas segregavam e se limitavam a viver entre os seus. Os judeus, como eles depois da diáspora, né, os judeus saem da terra de Israel, vão para vários lugares. Os judeus eram diferentes do... Eles mantinham suas próprias tradições. Exato, mas isso chamava atenção, porque você não tem como esconder. A gente não está em 2022, onde você faz isso na tua casa, mas fora ninguém sabe quem você é. Não, existia um monte de regras, né? Alimentícias, religiosas, de bebida, de vestimentos, de rezas. E naquela época as pessoas eram mais religiosas que hoje em dia, então você misturava as pessoas e as pessoas viam que as pessoas eram diferentes. Não só isso, tem uma questão, acho que Amos Oz, que é um escritor israelense, ele fala das palavras, que os judeus têm uma questão com as palavras. Eu acho que, como tem a primeira comunhão judaica, que é o fato de você fazer aquela reza com 13 anos, que é o Bar Mitzvah, você precisa saber ler a Torá, a Bíblia. Então você ia lá, o teu pai, o teu tio ia lá com você, o teu irmão mais velho, quando você era pequeno, te ensinava as letras, te ensinava a ler. Só que a gente está falando de uma época que ninguém sabia ler e escrever, né? Porque há 500 anos atrás, antes, em 1400 e alguma coisa, teve a Revolução da Prensa, né? Que começou a fazer jornal e tal, não sei o quê. Então a galera começou a saber ler e escrever. Isso é uma das coisas que revolucionou a Europa e fez a Europa sair da Idade Média para a Idade Moderna, Iluminismo e tudo mais. Mas agora, enquanto a gente estava na Idade Média, a Europa se matando em guerras, onde só a nobreza e a realeza sabia ler e escrever ou tinha recursos, você tinha algumas comunidades, entre elas a comunidade judaica, os judeus que moravam nessas regiões, que sabiam ler e escrever, ou sabiam ler pelo menos. Então isso talvez destoava. Isso é uma teoria minha, né? Tá. Isso destoava não para bem nem para mal, mas destoava uma diferença. Né? Tá. Nem bom e nem ruim. Ele é diferente. Esse cara que sabe ler, que esquisito. Mais ou menos isso. Entendi. E isso acabava trazendo, não sei, preconceito. Então os judeus, como eu falei aqui, eles eram o rabino Jonathan Sacks, que já faleceu, que era rabino-chefe da Inglaterra. Ele falava, os judeus eram odiados por causa da sua religião. Ao longo da Idade Média, falavam que os judeus traziam a peste, os judeus, enfim, inventavam, traziam doenças, tinha coisa relacionadas às bruxas também numa época e tudo mais. Depois a gente está falando de uma idade, de uma época de teoria de conspiração. Problemas sociais que acarretavam em fome e problemas políticos, os governos precisavam encontrar um bode expiatório. No fim do século XIX, a Rússia czarista encontrou o bode expiatório nos judeus, e aí teve lá os protocolos do Sábio de Sion, que é um documento extremamente antissemita, onde se cria toda essa imagem de um judeu poderoso, o judeu é dono disso, o judeu é dono daquilo, é tudo mentira. Se você for ver em números, não é real. A comunidade judaica é minúscula perto das outras populações, então não faz sentido. E aí começa, né, uma perseguição aos judeus na Rússia czarista, na época, no Império lá, que existia antes da União Soviética. E muitos judeus foram perseguidos e mortos nos pogroms, que é o chamado de perseguição aos judeus naquela região. O meu avô, pai da minha mãe, Saul Elfman, que já faleceu, fugiu da Rússia com os pais em 1900 e bolinha para a Argentina por causa disso. E parte dessas perseguições começam e desse documento começa a influenciar outras regiões, inclusive na Alemanha, com a depressão, com o fim da Primeira Guerra Mundial, com a vergonha que a Alemanha passou e tudo mais. E aí vem os nazistas, que além da perseguição às minorias, tinham uma questão racial com os judeus. Então, o nazismo não é uma opinião política, é uma opinião genocida. O nazista, ele faz parte da ideia do nazismo, o nazista, destruir outras... matar outras pessoas, exatamente. Não é uma ideia, não é um conceito econômico, um conceito... Para ele existir, ele precisa matar. Matar, não prender, matar. Eliminar. Não, eu morreria provavelmente também, né? Todos nós. Nessa sala, provavelmente todo mundo. Então, assim,
E isso acaba gerando o que a gente chama, que o Jonathan Sachs fala da evolução do ódio à religião para o ódio à raça, ou etnia. Tá, houve uma mudança aí. E aí os judeus eram perseguidos pela sua fisionomia, pela sua raça, pela sua etnia, uma vez que os judeus são multirraciais e multiétnicos. Tem judeu negro, tem judeu branco, tem judeu amarelo, tem judeu vermelho, tem judeu que veio dos países árabes, tem judeu que cresceu em Xangai, na época que os ingleses estavam lá, tem judeu brasileiro, tem judeu argentino, tem judeu egípcio, tem judeu israelense e Por tudo causa mais. da diáspora também. Exato.